Olá a todos, professor Abner aqui. E nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre o momento de inércia em relação a um sistema de coordenadas que está rotacionado aí de um ângulo θ em relação ao outro. E a partir disso nós vamos tirar algumas conclusões importantes sobre isso. Então, até o momento, nós mostramos então que o momento de inércia em relação a um eixo é dado por essa expressão, que o momento de inércia, no caso em relação ao eixo x, né, é dado por essa expressão, o momento de inércia em relação ao eixo y é dado por essa expressão, e nós mostramos agora também que existe uma outra grandeza aí que nós podemos definir, que chama produto de inércia, que é uma grandeza que relaciona os dois eixos, né, os eixos x e y simultaneamente. Esses dois, eles sempre vão ser positivos, o produto de inércia pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Então, vamos calcular aqui essas grandezas em relação a um sistema de coordenadas que está rotacionado de θ em relação ao sistema de coordenadas x, y, tá? Bem, vamos pegar então essa placa aqui qualquer, né, que tem uma área de superfície total A, e aí aquela história de sempre. A gente precisa definir um elemento infinitesimal de área, e a partir desse elemento infinitesimal de área, nós encontramos as coordenadas, né, desse elemento de área em relação ao sistema de referência que a gente vai calcular, e basta jogar nas expressões das definições aqui para obtê-las, né, em relação a esse sistema de coordenadas. Bem, no sistema XY, o elemento infinitesimal de área está localizado com uma coordenada x e uma coordenada y. Então, baseado nisso, que nós temos um outro sistema de referência rotacionado de θ, quais são as coordenadas x' e y', né, desse elemento infinitesimal de área. Y' está aqui, né? Então, é isso que nós queremos. Então, aqui nós temos um probleminha de geometria, né? Veja que uma coisa interessante aqui é que se o eixo x' ele é rotacionado de θ, e o eixo x', claro, ele é ortogonal com o y', né? Ou seja, eles fazem ângulos de 90 graus, então o eixo y', ele também rotaciona de um ângulo θ em relação ao eixo y, né? Então, o que nós queremos descobrir é quem é o x', né? Quem é a coordenada x', que vai localizar o elemento infinitesimal de área, né? A coordenada x' dele, né? Então, o que nós podemos fazer aqui, primeiro nós queremos escrever o x' em função aí do x e do y. Então, vamos lá. Para nós obtermos a coordenada x', não é tão complicado, né? Bem, nós podemos pegar, se a gente pegar a coordenada x e projetar ela sobre o eixo x', nós obtemos então esse comprimento aqui, né? E esse comprimento aqui é x cosseno θ, né? É projetar a coordenada x sobre esse eixo x'. Então, é x cosseno θ. X cosseno θ. Fica faltando a gente somar essa parte aqui. Então, repetindo, como eu disse, nós sabemos que esse ângulo é θ, fica fácil saber qual que é essa distância que falta aqui para completar o x', né? Veja que o eixo y é paralelo a esse eixo aqui que a gente traçou para dizer qual que é a coordenada y, né? Então,
Com isso, aqui nós também temos um ângulo θ, né? Nós temos um ângulo θ. Então, basta a gente pegar a projeção seno desse triângulo formado aqui, né? Que é o y seno θ, né? Que é o y seno θ. A projeção no cosseno seria y vir para cá, né? Que é o y cosseno θ, que a gente também vai precisar. Mas então, se eu somo o y seno θ, eu tenho quem é o x', né? O y' é quem? O y' é o y seno θ, desculpa, o y cosseno θ, o y cosseno θ, né, que é projetar a coordenada y aqui sobre esse eixo aqui, que é paralelo à coordenada y', então é y cosseno θ, só que a gente tem que retirar essa parte aqui, ó. A gente tem que retirar essa parte aqui, né? Ruim. A gente tem que retirar essa parte aqui, que é o quê? É x seno θ. É x seno θ, né? Aqui é x seno θ. Então, menos x seno θ. Então, assim, nós obtemos as coordenadas x' e y', tá? Então, eu vou apagar agora de novo essa parte aqui para não ficar sobrecarregado demais essa figura, né? E a partir disso, a gente vai continuar aqui calculando, então, o momento de inércia em relação ao eixo x' e o momento de inércia em relação ao eixo y', né? Então, ok. Momento de inércia em relação ao eixo x' primeiro é a integral de y' ao quadrado dA, né? Isso é igual à integral de y cosseno θ menos x seno θ ao quadrado dA. Então, daqui nós obtemos o seguinte. Eu vou fazer esse primeiro. E x' é igual a cosseno ao quadrado, já vou fazer um pouco direto, tá? Cosseno ao quadrado integral de y ao quadrado dA, que é o primeiro termo, menos 2 vezes seno de θ cosseno de θ integral de x, y, dA, e aqui a gente já observa que vai aparecer um produto de inércia naturalmente aqui na nossa conta, mais seno ao quadrado de θ integral de x quadrado dA, né? Bem, isso daqui a gente sabe bem o que é o ix, né? Esse daqui é o iy, certo? Esse daqui é o produto de inércia ixy, ok? Aqui nós também podemos simplificar isso daqui para seno de 2θ, tá? Então vamos ver como é que fica aqui a nossa expressão, simplificar ele, né? Então, o momento de inércia em relação ao x' é igual a ix cosseno ao quadrado de θ menos 2i xy, né? Olha que interessante, o produto de inércia está aparecendo aqui. Seno de 2θ mais iy seno ao quadrado
de θ, né? Analogamente, você é capaz de mostrar que o y', e aí eu deixo para vocês, é ix seno ao quadrado de θ. Aqui não tem o 2, né? Aqui não tem o 2. Mais ixy seno de 2θ mais iy cosseno ao quadrado de θ. Então aqui nós obtemos, né, os momentos de inércia em relação aos eixos x' e y', tá? X' e y'. Claro, a gente também pode calcular o produto de inércia, x' e y', e aí você vai jogar de novo, né? Você vai jogar nessa expressão aqui, o x e o y, só que é o x', o y', né? E aí você vai obter que o produto de inércia em relação aos eixos x' e y' é igual a ix menos iy, tá? Seno de 2θ sobre 2, seno de 2θ sobre 2, mais ixy, produto de inércia em relação aos eixos y, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, tá? E aí, ok. Esses são os resultados se nós queremos fazer a transformação, então, do eixo x para o eixo x', né? Sendo que o eixo, na verdade, para o sistema x' e y', né? Sendo que o sistema x' e y' foi rotacionado de um ângulo θ em relação ao sistema xy, tá? Então tá. Nós podemos ainda reduzir essas expressões um pouco mais se nós utilizarmos as seguintes identidades, que o cosseno quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ, né? 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, e o seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, tá? Então, isso daqui tudo expressões matemáticas, né? Veja que, a despeito disso, né, se nós... Bem, não, na verdade, vamos continuar aqui mais um pouco a nossa relação. Mas dá para fazer. Veja que se eu somar... Vou fazer então. Veja que se eu somar essas duas expressões, ou seja, ix' mais y', né? Eu tenho ix cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, né? Ix que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Esse termo com esse termo se cancela, né? Eu tenho menos xy seno de 2θ mais xy seno de 2θ, corta. E aqui eu fico com y cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Ou seja,
Isso daqui é 1. Isso daqui também é 1. E nós obtemos que ix' mais iy' é igual a ix mais iy, né? Bem, isso daqui é meio óbvio, né? Por quê? Porque o momento de inércia polar, ele é igual a ix mais iy, né? E esse momento de inércia polar, ele também é em relação a um ponto. Qual que é o ponto? Vamos voltar aqui para a figura para entender isso. Aquele momento de inércia polar, ele é em relação ao ponto O, certo? Aqui, ó, em relação ao ponto O, né? Mas o ponto O também é a origem do sistema x', y', né? Então, nos dois sistemas, nós temos o cálculo do momento de inércia polar em relação ao ponto O. Então, é óbvio que deveriam ser iguais em ambos os sistemas, né? Só não seriam iguais se seria em relação a um ponto diferente. Então, eles são iguais e nós mostramos isso, né? Porque o momento de inércia polar foi calculado em relação a O. E O é a origem de x, y e x', y'. Ou seja, nós temos aqui um sistema que é o OXY e nós temos um sistema que é OX', y'. Como a origem de ambos os sistemas se coincidem, né? Então o momento de inércia polar tem que ser o mesmo em relação aos dois sistemas de inferência. Bem, uma parte que eu pulei aqui então, né, foi ter escrito as nossas expressões em termos do cosseno de 2θ, tá? Então, assim, se você pegar essas três expressões aqui, o momento de inércia em relação ao eixo x', o momento de inércia em relação ao y' e o produto de inércia em relação aos eixos x' e y', e substituir os cosseno ao quadrado de θ e o seno ao quadrado de θ por essas expressões, você pode reescrever essas expressões da seguinte forma. Aí eu vou fazer um corte aqui já para escrever as expressões. Bem, então já voltando aqui, né, para as expressões, se você colocar em termos de cosseno de 2θ e seno de 2θ, você vai obter essas expressões aqui para os momentos de inércia em relação aos eixos x' e y' e o produto de inércia em relação aos eixos x' e y', tá? E aí, por que eu quero mostrar isso daqui para vocês? Bem, porque nós temos aqui um sistema de três equações, né? Se a gente pensar que a nossa incógnita é o θ, tá? Então, na verdade, o que a gente tem é um cosseno de 2θ e um seno de 2θ em todas as equações, tá? E aí, o que eu quero propor aqui é que a gente elimine dessas três equações o seno de 2θ e o cosseno de 2θ, tá? Então, vamos eliminar, em outras palavras, o θ dessas
três equações. Então, é um sistema de três equações e nós queremos eliminar o cosseno de 2θ e o seno de 2θ. Então, é um sistema de três equações e duas incógnitas que nós queremos trabalhar aí, né? Na verdade, é só o θ, né? Mas pensando em cosseno e seno. Então, é possível a gente fazer isso, né? Eu deixo também para vocês pensarem um pouco sobre como fazer isso, porque é só questão de fazer a conta, né? Mas se fizer isso, a gente vai obter o seguinte. É possível obter o seguinte, eliminando o θ dessas equações, a gente encontra essa expressão aqui, ó. Ix' menos ix mais iy dividido por 2. Isso tudo ao quadrado, mais ix', y' ao quadrado, igual a ix menos iy dividido por 2, que é mais ixy ao quadrado. Tá? E aí vocês já vão entender por que a gente está fazendo isso. Tá? Então a gente vai dizer que esse termo aqui, ele é uma média aritmética do ix com o iy, né? Então a gente vai dizer que ele é um i médio, tá? Um i médio, um momento de inércia médio, tá? Dado isto, nós podemos também desenvolver aqui uma ideia bem simples, que é o seguinte: nós podemos dizer que esse termo aqui, mais esse daqui, né, pensa o seguinte, esse daqui eu posso pensar assim, ó, é um a quadrado, né, e esse daqui, um b quadrado. Então, um a quadrado mais um b quadrado. Eu posso dizer que isso é simplesmente um r ao quadrado, né? De tal maneira, isso daqui só matematicamente, né? Tudo matematicamente. Então, r é a raiz de a quadrado mais b quadrado, né? Veja que isso daqui é uma equação bem característica. É uma equação que descreve um círculo de raio R, né? Um círculo de raio R. Então, vamos definir um círculo de raio R a partir dessa equação, tá? Onde o raio R, ele é, né? Se esse lado aqui é R, então R é igual a... Se esse lado aqui é R ao quadrado, desculpa, esse lado aqui é a raiz, né? Quer dizer, é o R ao quadrado também, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, R ao quadrado, definindo dessa forma, é ix menos iy dividido por 2, né? Isso ao quadrado, esqueci de elevar ao quadrado aqui. Aqui é o quadrado, tá? Aqui é o quadrado. Ao quadrado mais ixy ao quadrado. Ou seja, eu posso, ao invés de escrever ao quadrado, eu posso passar a raiz aqui, né? E eu tenho um raio dado pelos momentos de inércia, o produto de inércia aqui nessa conta que a gente tem. Claro que identicamente igual a isso, né? Eu posso simplesmente escrever r ao quadrado e olhar também, né, partindo da nossa própria definição. Foi esse o lado aqui da equação, né? Então, nós temos r ao quadrado
igual a ix' menos i médio, que a gente definiu, né? Isso ao quadrado mais ix' y' ao quadrado, né? Então, nós temos aqui essas duas expressões que nós estamos obtendo só de fazer essa análise aí de rotacionar o eixo de um ângulo θ, tá? A gente só rotacionou o eixo de um ângulo θ e estamos fazendo essas contas aqui. Então, pessoal, vamos tentar interpretar esse nosso resultado, tá? Então, como eu escrevi aqui, geralmente a gente descreve a equação de uma circunferência da seguinte maneira, né? Um r quadrado igual a um x quadrado mais y quadrado, certo? Bem, onde x e y são as nossas incógnitas aí, né? Então, a gente tem lá no eixo y, no eixo x, certo? Aqui é o centro, né? E aí nós temos lá a circunferência bonitinha, que é descrita por essa equação aqui, né? Que é descrita por essa equação e resulta em um círculo, né? Então, ok. Se ao invés da gente ter r ao quadrado, x quadrado mais y quadrado, nós temos algo do tipo como, ao invés disso, a gente tem algo assim, ó, r ao quadrado, né? Vou chegar um pouquinho só para cá. A gente tem r ao quadrado igual a x menos a, onde a é uma constante, ao quadrado mais y ao quadrado, né? O que ocorre? Então, a gente vai ter a posição x, veja que é o centro, né? Que é O. A gente vai ter a posição x deslocada de um valor a, né? A gente vai ser x menos aquele valor a, certo? Então, isso significa que, para esse exemplo, esse círculo ele vai estar, na verdade, deslocado aqui de uma distância a, né? O centro do círculo, esse centro C do círculo, vai estar deslocado em x de uma distância a, certo? Né? Onde a posição x, né? A posição x de um ponto qualquer aqui, por exemplo, aqui, a posição x é essa, aqui, né? Essa é a posição x, mas em relação ao centro do círculo, o que nós temos é, vou colocar em azul, é x menos a, né? Então, o que representa essa equação aqui. Agora, veja que aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Nós temos exatamente a mesma coisa. Só que quem é o nosso x aqui? O nosso x aqui, olhando, comparando com essa expressão que eu coloquei, que é a mais comum, né, da forma mais comum. Então, agora que nós entendemos, fizemos a analogia
né, de uma equação que descreve um ciclo qualquer, né, no espaço XY, né, no sistema cartesiano XY, certo? E aí nós entendemos como que funciona a questão se a gente desloca em X, né, de uma constante A. Nós podemos olhar para o nosso resultado final, e analisar que o que nós temos aqui é uma equação de um ciclo, onde, fazendo analogia com essa equação aqui que eu mostrei, o x é o ix', o momento de inércia em relação ao eixo x', né? O momento de inércia, a média dos momentos de inércia em relação aos eixos x e y é essa constante, né, essa constante de deslocamento do ciclo, e a variável y é o produto de inércia em relação aos eixos x', y', tá? Então, o que nós temos para interpretar esse resultado é que o nosso raio, né, dado por essa expressão aqui, ele está deslocado de um ponto O. Bem, veja que nós estamos fazendo tudo desde o início em relação ao ponto O, né? Em relação ao ponto O, que é a origem lá do nosso sistema de referência. Ele é a origem tanto do sistema XY como do sistema X', Y'. Então, nós podemos escrever um círculo centrado em um ponto C, né, que é descrito por essa equação aqui, e ele está deslocado de uma certa distância, né, o centro desse círculo está deslocado de uma certa distância, que é dado pelo momento de inércia médio, né? Quando eu falo distância aqui, é nesse espaço que eu estou colocando, um espaço diferente aqui, que é o espaço formado pelo momento de inércia x' e pelo produto de inércia x', y'. Então, é um espaço onde eu tenho vários valores possíveis, né, de i, x', e eu tenho vários valores possíveis do produto de inércia i, x', y'. Agora, suponha que a nossa superfície lá do início, né, para finalizar a aula aqui, a nossa superfície lá do início, um dos eixos seja um eixo de simetria, né? Suponha só que um desses eixos seja um eixo de simetria. Se do x' ou y', né? Qualquer um deles. Se isso for verdade, o ix', y' será igual a zero. E se o x', y' for igual a zero, a gente pode achar uma relação aqui muito interessante, que é o seguinte, né? Se a gente isolar aqui para esse caso particular, a gente vai encontrar que tangente de 2θ para esse caso particular é igual a 2ix menos 2xy e x menos y. Bem, se o ix', y' for igual a zero, ou seja, há um eixo de simetria aí, você será capaz de mostrar que a tangente de 2θm, se o ix', y' for igual a zero, aqui, né? Melhor ver aqui, né? Então, você passa para cá, fica menos ixy cosseno 2θ, passa o cosseno 2θ dividindo, esse 2 multiplicando lá, fica tangente de 2θ
igual a menos 2ixy dividido por ix menos iy, né? Fiz de cabeça aqui, qualquer coisa você pode pausar o vídeo e tentar fazer, né? Então, tangente de 2θm, vou chamar de θm, esse θm para esse caso especial, é menos 2ixy sobre ix menos iy, tá? E aí nós temos, a partir disso, os valores possíveis aí de θm, que serão dois, né? Vão ser dois valores possíveis para θm, tá? Um desses valores, ele vai corresponder ao que a gente vai chamar aqui de momento de inércia máximo e momento de inércia mínimo em relação ao ponto O, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, resumindo, um vai corresponder ao ponto A e outro vai corresponder ao ponto B. Tá? Então, essa é uma relação muito interessante. Veja que essa equação que nós chegamos aqui, ela relaciona um espaço dos momentos de inércia em relação ao x' e o espaço dos produtos de inércia x', y'. E aí nós estamos analisando aqui o caso em que a gente está supondo que um dos eixos seja um eixo de simetria, pelo menos, né? Ou ambos, né? E com isso nós conseguimos tirar essa expressão de onde nós temos dois valores possíveis do θ para esse caso particular, e um vai corresponder ao momento de inércia máximo. Então, no ponto A, nós temos um valor para ix', né, o momento de inércia em relação ao eixo x' é igual a o I máximo, que a gente vai chamar de I máximo, momento de inércia máximo, em relação ao ponto O, né? Isso é igual a o I médio, que é ix mais y dividido por 2, né? Mais o raio R, né? Definido aqui em cima. E o ponto B, que também é uma solução possível desse caso particular, é um momento de inércia em relação ao eixo x', que é igual a o momento de inércia mínimo, que a gente vai chamar, né? Que é igual a o I médio menos R. Então, entenda o seguinte, esse espaço aqui é o espaço dos momentos de inércia em relação ao eixo x'. Então, nós temos vários valores possíveis de momentos de inércia em relação ao eixo x', né? Mas tem dois valores especiais aqui, que é para esse caso particular, em que o ix', y', né, o produto de inércia, é igual a zero, porque a gente está pegando um caso particular em que há um eixo de simetria. Para esse caso particular, nós podemos definir dois momentos de inércia bem particulares, que são o que a gente vai chamar, então, de momentos de inércia principais da superfície, tá? Então, esses momentos de inércia aqui, nós chamamos de momentos de inércia principais da superfície. Tá?
Então, veja que é bem para esse caso particular. Então, a gente tem, de novo, nós temos aqui representado por essa equação um espaço dos momentos de inércia e dos produtos de inércia possíveis para aquela superfície que nós trabalhamos lá no início, né, dessa aula. Um espaço de momentos possíveis para essa superfície aqui, né? Para a área dessa superfície aqui, né? Então, assim, é um pouco, digamos, talvez fique um pouco abstrato, mas a gente está obtendo isso simplesmente do desenvolvimento aqui das nossas contas, né? Então, esses momentos são os momentos que a gente chama de momentos de inércia principais das superfícies em relação a O, né? Em relação ao ponto O, que foi o ponto que nós também começamos lá o nosso problema desde o início, nós começamos desenvolvendo a partir daí, certo? Bem, então nós podemos, por fim, escrever que o momento de inércia máximo, mínimo, né, pode ser escrito simplesmente por uma expressão só, que é ix mais y dividido por 2, esse daqui é o i médio, né? Mais ou menos o raio r, que é raiz de ix menos iy, dividido por 2, ao quadrado mais ixy, certo? Então, a menos que seja possível dizer, né, a menos que seja possível dizer por inspeção qual dos dois eixos principais corresponde ao momento de inércia máximo, que a gente chamou de máximo, e qual corresponde ao I mínimo, né? Será necessário a gente substituir um dos valores de θm, a gente precisará substituir um dos valores de θm nessa equação aqui, né, por exemplo, nessa equação aqui, pode ser nessa ou nessa, na verdade, né? Cadê? Nessa equação aqui, substituir o θm nessa equação aqui, a fim de determinar qual dos dois eixos corresponde ao valor máximo do momento de inércia da superfície em relação a O. A gente precisa pegar um dos valores θm para saber qual dos valores θm corresponde ao valor máximo do momento de inércia da superfície em relação àquele ponto O, né? Por fim, então, essas propriedades que acabamos de estabelecer aqui valem para qualquer ponto O situado dentro ou fora da superfície dada, tá? Se for escolhido o ponto O coincidente com o centroide da superfície, então qualquer eixo que passe por O será um eixo centroidal. Qualquer eixo que passe por O será um eixo centroidal, né? E a gente diz que os dois eixos principais de uma superfície em relação aos seus centroides são os eixos centroidais principais da superfície, nesse caso, tá? Então, assim, uma outra aplicação
né? Disso daí vai ser mais na próxima sessão, onde a gente vai tratar do círculo de Mohr, tá? Então, isso daqui é uma preparação, digamos assim, uma preparação para o que nós iremos vir em seguida, que é o círculo de Mohr, tá? Então, lembrando que tudo isso que nós mostramos aqui, no fim das contas, são estratégias, métodos para, no fim das contas, a gente obter aí, resultados, né? Respostas de um sistema físico. Ou seja, vão ter aplicações na engenharia que vocês vão precisar utilizar essas propriedades que nós mostramos aqui nessa aula para obter a resposta que você espera, né? Para obter um resultado que você quer tirar dali daquele sistema físico, né? Para tirar uma informação, digamos assim, que você queira daquele sistema físico. Bem, eu acredito que essa aula, se você chegou até aqui, é uma aula bem complicada, é um pouco mais complicada essa aula, mas eu espero que você consiga pegar pelo menos a ideia, né, pelo menos a ideia dessas contas aqui que a gente fez. Reflita bastante, não é um vídeo que eu acho que numa primeira vez, pelo menos nessa parte final, você vai conseguir compreender completamente, mas assista quantas vezes for necessário, pause o vídeo, reflita sobre o que estamos trabalhando aqui e eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bem o conteúdo aqui dado, tá? É isso, então, até a próxima, um abraço e tchau.